Oi, gente, tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje é uma edição muito especial, vou falar um pouquinho mais baixo, vou começar menos efusivo, porque eu tô do lado de uma pessoa que é bastante elegante, uma pessoa que conversa com os mais altos executivos deste país, uma pessoa que tem muita experiência de vida, muita experiência profissional, que é uma mentora para mim, acima de tudo, é minha amiga, Dona Sofia Esteves. Que delícia ter você batendo papo hoje aqui. A delícia é minha de estar aqui com você, é uma pessoa que eu amo tanto, que eu também tenho uma honra de ter como amiga. Agora, vocês viram, né? A elegante foi por conta dele, porque de elegante aqui é molecona total. Olha essa mulher, Brasil. E também muita experiência de vida, ele já me chamou de velha. Jamais. Na cara dura. Jamais. Né? Então, tudo bem. Mas eu sempre digo, sabe qual é o meu diferencial competitivo em relação a você? Você quer por ordem alfabética? Por ordem... Não. Eu sou jovem há muito mais tempo muito que mais vocês todos aqui, tá bom? Nós todos juntos, né? Gente, Sofia Esteves. Sofia, eu vou deixar você se apresentar. Eu não vou ter a ousadia de dizer quem você é, porque assim, já te falei isso em algumas oportunidades e é muito maluco pra mim. Hoje eu te considero uma amiga mesmo, real, uma grande mentora profissional que me ajuda muito, já me ajudou pra caramba. Eu acho muito maluco a gente ter essa condição de amigo e ter essa proximidade. E lembrar que quando eu fiz um estágio na Globo, lá em 2004, quando eu preenchi o primeiro cadastro lá, que eu fazia cadastro em várias empresas, e que eu trabalhava e via, e era sempre pela Companhia de Talentos, e existia a Companhia de Talentos, e não sei o que, e a Companhia de Talentos é a empresa que você fundou já há bastante tempo, que virou uma baita referência em recrutamento, mas não é só isso que você fez e que você faz na sua vida, né? Então, se apresenta um pouquinho. Legal, me chamou de velha de novo. Jamais. Já há muito tempo. Vocês veem, ele dá ênfase muito. É porque essa mulher é um absurdo, é um fenômeno profissional, gente. Bom, gente, primeiro um prazer enorme estar aqui também com vocês. Que bom que a gente vai aqui poder conversar sobre alguns temas, mas depois, se vocês quiserem, clica, digita, fala com a gente manda também, comentário, tá? te segue manda depois, comentário. Pode, no fim, mandar pergunta pra Sofia que ela responde depois no Instagram dela. No Instagram não, no LinkedIn, que ela não é muito LinkedIn, Instagram. É isso. Insta para minha vida pessoal, LinkedIn para minha vida profissional, onde eu posso falar também as minhas reflexões sobre liderança, sobre carreira e tal. Mas quem eu sou, né? 61 anos de idade, psicóloga de formação, duranga no início da minha vida. Era tão duranga assim? Super duranga. Ia a pé para a faculdade porque não tinha dinheiro para pagar ônibus, entendeu? Então, e tinha uma máxima na minha casa que minha mãe trazia, que era faça por merecer. Você quer alguma coisa, faça por merecer. Ela só não me ensinou como desliga o botão do faça por merecer, né? Que aí a gente não para de fazer nunca mais. Tempo correndo atrás. Mas sou casada com o Maurício, o amor da minha vida, mãe do André de 27 anos, do Vitor de 21. E aos 26 anos, com 2 anos de experiência profissional, eu caí, né, na área de recursos humanos, porque eu queria trabalhar, fiz psicologia para trabalhar com escola e no futuro ter um orfanato. E Caramba, você queria trabalhar com escola e ter um orfanato? Pois é, eu queria aprender, né? E meu sonho de vida, para dizer bem a verdade, Ciane, era casar, ter minha família, porque assim, sou muito ligada em família e tudo mais. Até hoje. E ter um trampo. Ter um trampo para juntar dinheiro para ter no futuro o orfanato que desde os 4 anos eu dizia que ia cuidar de crianças e na minha cabeça, né, era criança abandonada, criança, né, que eu queria fazer um lar, eu não queria fazer um orfanato de depositário de criança, né. Mas aí, para sobreviver, eu não consegui emprego em escola porque eu não tinha experiência, fui cair, arrumei um emprego, sabe como eu arrumei meu primeiro emprego? Ó a dica aqui já para vocês. Eu vi um anúncio publicitário de uma tal de consultoria de recursos humanos que eu não fazia a menor ideia do que fazia. Palavrão desse, né? Consultoria. Aí eu falei, bom, recursos humanos, talvez psicóloga possa trabalhar. E isso foi num domingo, no Classificados do Estadão. Hoje é muito comum psicólogo em RH, nessa época já era? Muito, não. Nessa época não. E era um mercado de cabelos brancos e homens, né? E eu tinha 23 anos. E aí eu liguei no dia seguinte e falei assim, bom dia, meu nome é Sofia, sou psicóloga, tenho um alto potencial a ser desenvolvido, você não quer me dar uma chance?
Tem um alto potencial a ser desenvolvido, é muito bom, né? Aí a recepcionista que atendeu o Rio falou, peraí que eu vou te passar para quem possa te dizer isso. Me passou um cara que eu não fazia a menor ideia quem era, ele riu e falou assim, você tem pretensão salarial? Gente, eu tinha 2 calças e umas 4 blusinhas no armário. Eu falei, não, estou pagando para quem me dá uma chance, porque eu preciso começar a minha carreira. E foi assim que eu comecei, ganhando menos que salário mínimo, para falar, achei uma mão de obra escrava. É, né? Isso. Mas eu falei, vou mostrar para ele, né? E cresci muito rápido, sou muito grata a eles por terem duvidado do meu potencial, mas me abriram as portas e eu entrei e voei, né? E depois disso, então, eu tinha 2 anos de experiência profissional, tinha uma inquietude de fazer as coisas de um jeito diferente, nunca segui regra, metodologia. E um diretor de recursos humanos que tinha me conhecido me ligou e disse, olha, quero fazer um projeto, mas não quero fazer com a empresa, quero fazer com você, você topa? Eu falei, se tiver um emprego eu topo, mas eu tenho 2 anos de experiência profissional. Ele falou, menina, monta o teu negócio que vai dar certo. E aí surgiu a companhia de talentos, começando com seleção de executivos. E aí eu percebi que as pessoas tinham muita dúvida sobre a sua carreira. Imagina, com o Google hoje, imagina 30 e tantos anos atrás. E eu comecei um projeto voluntário. Anos 90, é isso? Anos 90. Tá. 90 e, para ser bem preciso, foi em 90. 90. Não, eu fundei a empresa em 88 e em 90 eu comecei esse projeto social que eu panfletava, botava um tênis, ia para a porta da AGV, da PUC, da USP, panfletava os alunos dizendo assim, você sabe fazer um currículo? Qual a diferença de multinacional para nacional e de finanças para marketing? E aí, se 20 jovens se inscrevessem gratuitamente, eu pegava uma sala alugada na faculdade e dava um workshop de sábado. Caramba. O dia inteiro levava executivo para contato, a sua trajetória e tal. Então, mas isso no fim dos anos 90 não era comum, Sofia. Você já estava super desbravando esse mercado. Não, fim dos anos 90 não, início total, né? É. E aí, eu não fazia a menor ideia onde isso ia parar. E numa ida de um vice-presidente da Unilever para dar uma palestra na GV e na USP, contaram para ele que tinha uma louca garota que falava sobre mercado de trabalho e carreira, ele quis me conhecer, eu fui com a minha pastinha de seleção de executivos, ele falou, não é nada disso que eu quero saber o que você faz nas faculdades. Eu falei, meu projeto social. Contei, ele falou, então, a gente tem um programa de trainees aqui desde 1964, não sei se vocês sabem, o Gilberto Gil foi trainee da Unilever. Ô, louco, sério? Ele fez GV. E, óbvio, não se deu bem na vida corporativa, ainda né? Bem, Caixinha ainda demais, né? Para ele. Ainda bem para todos nós. E aí ele falou, a gente tem um programa de trainees, não existe consultoria que faça a terceirize seleção desses programas. Já chamava trainee nessa época? Já chamava trainee. E você quer fazer para a gente? Aí eu falei para ele, desculpa a sinceridade, eu não sei o que significa trainee. Aí ele riu, falou, vou te explicar. Me contou o que era. E falou, eu falei, mas eu não sei fazer seleção em massa, de público grande e tal. Ele falou, mas vamos pensar. Você é jovem, você fala a língua deles, você está conectado nas faculdades que me interessam e você é selecionadora. Só te falta uma metodologia, isso a gente tem. Vamos fazer 1 ano e vamos ver o que dá? E há 32 anos a gente está vendo o que dá. Mas que visão dessa pessoa também, hein? Não, eu tive vários anjos na minha carreira. O que me sugeriu abrir a empresa de seleção de executivos, que foi meu primeiro cliente, foi aí que começou tudo. E começou a indicação de um para outro e a coisa foi crescendo naturalmente. E então eu sou a fundadora e aí hoje presidente do conselho do Grupo Companhia de Talentos, que é a maior empresa da América Latina de recrutamento, seleção e desenvolvimento de jovens início de carreira até alta liderança. E aí o meu orfanato, não esqueci da história, eu acho que eu tive muito sucesso, porque eu tinha um sonho aí maior de devolver para a sociedade toda a bênção que eu tinha recebido. Então, não existe mais orfanato no Brasil, não existe mais a pessoa jurídica. Sim. E eu montei, então, o Instituto Ser Mais, que são meus órfãos do mercado de trabalho. Jovens da Fundação Casa, que já cometeram crimes, jovens de abrigos, que são os ex-orfanatos e tal. E a gente, em 7 anos, já capacitou e empregou mais de 20 mil jovens absolutamente vulneráveis no mercado de trabalho. Então, é um tesão ver
outras Sofias, outras pessoas acreditando no seu potencial e indo em frente. Então, essa sou eu. Inclusive, há pouco tempo eu fui no lançamento de um livro, né, que você O estudando por sonho Instituto. de ser mais. Todo jovem é uma estrela. E foi muito isso, né, contando a trajetória de alguns desses jovens aí. Isso aí. E muito legal. Assim, para mim isso é maravilhoso porque eu vivo de história, né, Sofia? A gente ama a história. E aí eu queria entrar um pouquinho já no ponto que faz eu sempre querer puxar a sardinha para isso, porque para mim a comunicação é a base de tudo, assim, né? É a base do mercado de trabalho, é a base do saber fazer um currículo, né? Nada mais é do que comunicar para o possível empregador quem você é, né? E eu acho muito maluco, muito engraçado, assim, como a gente sempre pensa em fazer o currículo do mesmo jeito, porque alguém diz que o currículo tem que ser desse jeito. E a gente sempre está se comoditizando. Isso acontece Corte-cole total. Todo, total, assim. seguindo Então, regras. Precisa fazer o currículo assim. Eu lembro o primeiro currículo que eu fiz. Eu tenho um tio meu de Santos, Aldo, que a mãe dele, que faleceu há pouco tempo, até a dona Terezinha, ela tinha uma imobiliária que administrava os negócios, os imóveis da família e tal. Eles eram do ramo imobiliário. E aí eu, moleque ali, 15 para 16 anos, fiz o meu currículo e entreguei para ela porque ela conhecia muita gente no mercado lá em Santos. Então eu já queria trabalhar, porque queria fazer faculdade, precisava pagar, aquela coisa toda. E aí eu entreguei para ela o meu currículo, entreguei num envelope pardo. E dentro eu tinha impresso meu currículo num papel meio bege, assim, com uma gramatura enorme, assim. Então, tipo, eu tinha, mesmo sem grana, eu tinha investido ali num papel mais legal, numa impressão mais legal. E a formatação era completamente diferente da formatação tradicional de currículo, coisa mais durinha. Ele era mais visual, ele era mais legal porque... Já era publicitário não, porque eu falava assim, caramba, eu não tenho experiência nenhuma, não trabalhei em lugar nenhum, então eu preciso fazer um currículo ali que seja... que chame a atenção de alguma forma, porque se for igual a todo mundo e o critério for experiência, qualquer coisa, eu não vou conseguir. Mas eu fiz isso porque era muito meu, eu sempre gostava, pensava coisas diferentes, tal, não sei o que, já desde sempre, mas nunca tinha racionalizado sobre por que eu fazia isso, ou era uma coisa já muito minha. E aí ela foi a primeira pessoa na minha vida que parou e falou assim, caramba, olha que demais, assim, que incrível. Ela ficou um tempão falando sobre o quão visual era o meu currículo, o quanto era legal eu pensar nisso, tal. Foi a primeira coisa que eu parei e falei, caramba, eu fiz meio no automático, assim, mas acho que é importante, assim mesmo, eu continuar investindo nessas coisas. E aí você falou, poxa, aprender a fazer um currículo e a gente vê pessoas fazendo tudo do mesmo jeito e se comunicando exatamente da mesma maneira. A pessoa vai pro LinkedIn, ela faz texto exatamente do mesmo jeito que todo mundo faz. Ela pede pro ChatGPT escrever e faz um artigo ali completamente pasteurizado. Ela vai pro Instagram, ela pede pra mesma agência que faz todos os amigos dela, aí fica todo mundo com a mesma cara, tá, não sei o quê. Qual a importância de a gente se comunicar e da gente ter autenticidade nessa comunicação que a gente faz pro mercado hoje? Total, assim, o fazer o currículo, inclusive, o trabalho que a gente fazia era: qual é o teu talento? Aonde você se diferencia? Isso, o papel aceita qualquer coisa. Uhum. Então, para de valorizar, eu participei da semana universitária de não sei o quê. Não, o que te descreve? O que te descreve? E aí, usa realmente a criatividade para expressar quem é a pessoa, além da formação acadêmica, da experiência profissional e tudo mais. Mas eu acho que a importância da comunicação em tudo na vida da gente, né? Na vida pessoal, na vida profissional, onde a gente mais vê conflito, sempre o conflito, por que acontece? Por uma comunicação truncada. Então, falta muita clareza, e muito da comunicação tem, às vezes, a ver com o seu autoconhecimento. Porque se você não se conhece, você começa a querer seguir moldes, né? Ou se comunicar de um jeito que você acha que é o jeito certo, mas porque você não tem o teu jeito, né? Então, já falando aqui, a autoconhecimento, para mim, é a base de tudo na nossa vida. Você encontrar a tua marca, você encontrar o teu jeito de fazer isso. Claro, cuidando da clareza, de não ser prolixo, de poder ter certeza que você está transmitindo a mensagem que você poderia estar transmitindo, não só com a boca, com o corpo, né? Porque teu corpo fala. E em tudo. Você quer entrar num lugar, na entrevista já né? Para de seguir, esse ano e hoje, a cada 100 pessoas que você entrevistar, as 100 vão dizer, você perguntar, qual é o teu objetivo de vida? Impactar o mundo. Eu quero trabalhar por um propósito. Sim, então a pergunta 2, como você faz e pretende continuar fazendo isso? Não vem. Então,
para de falar o que você acha que os outros querem ouvir, né? Nossa, é muito louco. Porque a gente foca no que o outro quer ouvir, não? E aí você é mais um na multidão, é a mesma coisa do currículo, é mais um currículo, tudo igualzinho, que a gente fala, puta, acho que eu sou trouxa, né? De acreditar nisso que você está falando. Você segue sendo commodity, mas a commodity agora é outra, né? A commodity agora é falar em propósito, né? É muito maluco. Há pouco tempo eu fiz no meu canal um vídeo até falando sobre a importância de você ser que eu gosto muito de dividir os profissionais, principalmente que trabalham comigo aqui na UOL, que trabalham comigo na CNN, ou em tudo que eu faço. Eu divido os profissionais em 2 tipos, assim, basicamente. Claro, não só isso, né? Mas esses 2 tipos para mim são muito importantes. O profissional que é palestrinha e o profissional que é executor, né? Então, você não pode ser só teórico, você não pode ser só prático. Mas se a gente deixar 80%, 90% para teoria e muito menos para prática, ou vice-versa, você nunca vai conseguir ter um profissional que vai conseguir aliar as 2 coisas. Porque se você vai muito para teoria, isso é só minha opinião, tá? Talvez o mercado, você tenha dados lá na companhia que mostrem outras coisas completamente diferentes. Mas esses 20 anos aí de carreira que eu tenho me mostraram isso. Que a gente tem muita gente que é muito palestrinha, é muito aqui, ó. Total, eu sem fiz porque eu conteúdo aconteço, nenhum. porque o melhor momento... Às vezes até tem conteúdo, mas esse conteúdo, se ele não for aplicado de fato a um projeto prático, ele não significa nada. Então, não, eu sei a melhor metodologia, o melhor jeito, a gente tem que ir por aqui, tem por ali. Beleza, então o projeto é esse, o budget é esse, a data de entrega é essa. Não, mas eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho o ideal, mas o ideal não existe, irmão. O ideal ele só está no livro. Claro. Então, o mercado ele se impõe para você, ele se apresenta para você de um jeito muito diferente do ideal. E se você sempre quiser ficar buscando o ideal, você vai ser esse cara teórico frustrado, porque você nunca vai conseguir achar a empresa que vai te dar todas as condições que você acha que são ideais, porque de perto, nenhuma empresa é perfeita. Nenhuma. E quando você é executor e só executor, sem teoria nenhuma, também você vai se atropelando e não dá certo. Qual é a dificuldade que a gente tem de aliar essas 2 coisas, comunicando isso da melhor maneira para o seu time? Porque eu acho que aí é mais difícil ainda. Porque às vezes você conseguiu atingir um nível super legal, você virou uma super referência, mas se isso está preso só dentro da tua cabeça, também não adianta muita coisa. Não adianta nada. Você vai conseguir abrir uma consultoria que é só sua. Com certeza, com então, certeza. Como é que a gente trabalha a comunicação desse ponto de vista, assim, de aliar teoria e prática, e isso junto com o time ao teu redor? Com certeza. Lê menos livro de como se lidera e lê mais livro de, qual é o meu estilo, aonde eu sou bom, aonde eu não sou bom. Então, eu sei, por exemplo, eu faço isso desde de nova, né? Então, por isso que eu sei que eu decidi na vida ser moleca. Mesmo com 61 anos. Por quê? Porque é assim que eu gosto de ser. Eu não gosto de usar máscara, eu não gosto de fazer pose, eu não gosto... Não tá em mim. Gente, mas, ela, na Covid ela usou máscara, tá? Isso aqui é metaforicamente. Não, tá falando, tá bom? não. Tô falando aquelas máscaras, né, pra esconder teu rosto. Hater, né? Sabe como é que funciona? A pessoa fala, eu sofistei, não, está dizendo que era pra usar máscara. Vocês vão ver, eu era daquela que comia e com máscara, assim, colocava por baixo, porque... Mas é a outra máscara que eu tô falando, porque a gente passa, Ciane, olha que legal, a gente, quando passa o crachá na catraca da empresa, a gente se transforma. É tão louco, porque a pessoa fala num papel diferente do que ela é. Você põe a fantasia empresarial. A fantasia empresarial. E aí, então, falando sobre isso. Então, quando você sabe aonde você é muito bom, para não falar um palavrão, e aonde é teu peixe fedido, né? Onde é aquele ponto que você não é bacana, eu, por exemplo, vou contar, eu gosto de contar na prática, assim, o que eu vejo. A primeira coisa, desde que eu entrevisto uma pessoa para trabalhar no time, ou com um cliente mesmo, eu descrevo assim, quem eu sou. Eu sou assim, eu sou assado, tal. Eu dar um exemplo de uma coisa que aconteceu que foi super engraçada. Eu estava selecionando uma assessora para mim, uma assistente para mim no dia a dia do escritório. Aí eu dizia assim para elas, olha, eu preciso mais do que uma assessora. Eu preciso de uma amiga que me lembre que eu tenho que tomar água. Nossa, que não é papel de uma assessora. Porque senão eu vou esquecer de ir no banheiro, tomar água. Eu penso muito rápido, às vezes eu falo as coisas pela metade. Se você é uma pessoa que precisa que sentar na mesa comigo para despachar a agenda do dia, mas, putz, não sou eu. Não, você não vai ser feliz aqui. A gente já falou isso, a gente é a mesma pessoa, né? Você sabe. Aí, cadê a Gil? A Gil estava aqui agora. A Gil estava sentada numa cadeira ali fazendo barulho, levantou e foi embora. A Gil, que é a nossa social media aqui na UBU,
Acho que ela tá aprendendo ainda, né, Gil? A lidar comigo, né? Tá aprendendo. Já aprendeu, já, né? Quando a Gil chegou aqui na UBU, era muito louco, assim, porque ela, como ela tem que lidar muito comigo e com a Mari, pra produção dos conteúdos e tal, eu mandei tal coisa pro PH, mas ele não respondeu. Aí o Will, que já sabe trabalhar comigo, trabalha comigo há muito tempo, falou assim, não, manda de novo. Ele não te respondeu porque ele tá... Não, igualzinho. Não, ele não respondeu porque ele não viu, ele deixou fazer depois que ele tá fazendo 500 milhões de coisas, não sei o quê. Aí ela mandava de novo, liga, se for muito urgente, liga. Não sei o quê, é na insistência, é no tô aqui, vambora, foca, né? E tem um ponto, por exemplo, na liderança, então tu estava contando um pouco da entrevista, mas no dia a dia, quem trabalha comigo, eu digo exatamente isso. Quem eu sou, o que eu espero das pessoas, e eu quero que as pessoas me digam quem são elas. Então, quando você começa a entender, putz, eu preciso mais tempo para chegar na meta, ou eu preciso de espaço para criar, ou eu, assim, me magoo se você fala de um jeito mais... Então, aí você sintoniza a tua comunicação, porque o importante da comunicação não é a sua intenção de comunicar, é o que o outro percebeu, o que o outro, né, como ele recebeu a tua mensagem. Então não adianta se comunicar do jeito que você acha melhor se o interlocutor não captou aquilo que você quer dizer. Eu falo muito sobre a importância de você entender que você não pode terceirizar para o outro a responsabilidade que você tem em ser compreendido. Perfeito. E é o que a gente faz o tempo todo. A gente terceiriza para o outro. E eu falo a gente na comunicação no geral, no jornalismo. Sempre o outro que não te entendeu, né? Não te entendeu. Então, isso causa uma série de distorções nesse sistema que a gente precisa ter, mas não consegue ter, que é fazer a comunicação girar no mercado e para todo mundo. Então, a gente, até a imprensa faz isso, na minha opinião, de um jeito muito, muito errado. Porque muitas vezes a gente fala que a MP foi para avaliação na CCJ ou, sei lá, em qualquer outra coisa, e você fala, cara, você está conversando, mas está conversando com o seu Olimpo da informação ali, né? A gente precisa fazer os discursos serem de fato mais compreensíveis, porque senão a gente está terceirizando para o outro a compreensão. Ele não entendeu porque ele não sabe do assunto, ele precisa se informar. Não, você não quer se comunicar com ele? Você se comunicou, você falou uma série de palavras, mas essa comunicação não foi eficiente. E não é só no verbal, né? Não é só no verbal. Ciane, quando eu comecei, né, do nada, a crescer muito o número de seguidores no LinkedIn, sem fazer absolutamente estratégia para isso, simplesmente foi acontecendo. Porque o conteúdo era bom, né? E aí eu fui lá no LinkedIn, bati e disse assim, peraí, me explica por que isso está acontecendo. Aí eles falaram, porque, primeiro, você trata de um tema de interesse de muita gente, sim, mas a linguagem que você usa, simples, você traz reflexão, mas falando de um jeito. Eu tenho um seguidor que eu adoro, que é um cobrador de ônibus. E o presidente de uma grande multinacional. E um cobrador de ônibus que quer crescer. Mas os dois vão entender, porque eu não vou rebuscar cheio de fala em inglês ou colocando no tecnicês que não chega nas pessoas. Então tem que tocar o coração e dizer, putz, isso aqui faz sentido para mim. E bato, hein? Às vezes eu faço reflexões duras, dizer, penso o que você está fazendo com você. Mas está tudo bem, desde que seja verdadeira. É muito engraçado, porque aí você toca num outro ponto que eu acredito muito também, que é a conexão, né? Então eu sempre falo num conceito que eu chamo de comeducação, né? Que é comunicação com educação para gerar conexão. Que é justamente chegar nas pessoas de um jeito que elas sintam a mesma dor. Não dor física, né? Ou dor na alma. Uma dor de tipo, poxa, eu preciso disso. Realmente, agora eu entendi. Agora fez sentido para mim. Empatia, né? Empatia. Então, a minha maior felicidade era quando ia uma reportagem minha no Jornal Nacional, ou quando vai um vídeo meu na CNN, no meu programa, e eu recebo mensagens, eu recebo o tempo todo assim, do tipo, é a primeira vez que eu entendi sobre inflação de verdade. É a primeira vez que eu entendi para que serve o STF ou qualquer outra coisa do tipo. Você fala, olha que legal, né? Olha como é gostoso você conseguir, de fato, cumprir a sua função como comunicador eficiente, não só como comunicador. No sentido de vou me comunicar jogando palavras. Comunicador carismático, comunicador autêntico, eu tenho a maior curiosidade. Não, e aí não é só com palavras, e aí tem muito a ver também com o fato de eu nunca ter ficado confortável em usar terno e gravata, por exemplo. Você não vai chegar nas pessoas, você não vai... E aí como é que a gente transporta isso pro mercado de trabalho? Porque eu sei o quanto eu sofri
para conseguir ser aceito dentro das empresas onde eu trabalhei, para conseguir ser levado a sério, porque eu era jovem e eu queria fazer uma comunicação que saía muito dessa coisa mais quadrada, mais careta, que até então era o padrão para ser levado a sério. Eu passei por um processo que foi muito doloroso, mas que foi muito bom e que me fortaleceu demais e que hoje, poxa, foi incrível. É teu diferencial. Assim. Exatamente. Como é que a gente faz isso no mercado? Como é que a gente vai fazer um currículo legal, bacana, diferente? Só que se o recrutador é careta, se o recrutador ele está procurando a mesma coisa, porque ele também está repetindo esse mesmo padrão. Porque isso também acontece. Então, ótima pergunta, Ciane. O que eu acho? Primeiro, a tua responsabilidade é igual ou maior de quem está te entrevistando. Sabe por quê? Porque você também está selecionando a empresa. Então, eu digo sempre assim, você vai ficar feliz numa empresa que não bate com os teus valores ou que valoriza um padrão muito diferente do que você valoriza? O ambiente de trabalho vai ser péssimo, porque você sempre vai ser olhado como diferente. Então, também olhar antes ambiente da empresa. Hoje a gente tem tanta ferramenta, LinkedIn, um monte de coisa que você pode se conectar e perguntar um pouco mais sobre a empresa para entender. Essa empresa valoriza o meu jeito de ser? Ou se você mesmo entrou numa empresa que começa a ser aquele ambiente opressor, né? O que você me disse agora? Você disse assim, puxa, eu sofri, mas eu consegui que valorizasse e consegui até transformar um pouco onde eu estava com o meu jeito, porque você perseverou, mas você se respeitou, você não abriu mão do que você queria para você. Agora, se mas tive dúvidas em vários momentos. Mas eu falei, todos nós às vezes temos. Eu tô errado, né? Às vezes tá todo mundo certo, só eu tô errado. Mas todos nós temos, mas a partir do momento que você tem este papel, você vai olhar e dizer assim, eu não tô bem aqui. Uma vez, lá na época de Super Duranga, o gestor queria que eu fizesse uma ação que o sócio da empresa, que eu disse, não vou fazer. Não vou fazer. Bate contra o que é ética para mim. O meu valor, né? E veio aquela tipo top-down, eu sou o chefe, eu pago o seu salário, vai lá e faz. E aí eu falei, a minha velha mãe italiana me ensinou que os incomodados que se mudem. Porque sou eu um bicho diferente do que aquilo que ele queria. E olha que legal, essa foi na segunda consultoria, não foi naquela primeira que eu contei para vocês. Foi graças a eu ter a coragem de pedir demissão naquele momento, mesmo precisando muito daquela grana, que apareceu o convite para eu empreender, coisa que eu nunca tinha pensado na vida. E se eu não tivesse saído de lá, eu talvez não tivesse as minhas conquistas e a minha realização profissional. Então, às vezes, a gente fica refém do cargo que a gente tem, salário, do nome da empresa, que é bacana, do dinheiro. Não, cara, se não tá bom para você, muda. Porque você vai ganhar o dinheiro, sabe o que vai acontecer? Você vai gastar cuidando de gastrite, úlcera e tudo. Então, você ser fiel a você mesmo, claro, e não é para sair fugindo, né, achando no primeiro problema, que aí você também não mostra resiliência nenhuma, resistência, frustração nenhuma. Tenta uma, tenta duas, tenta três. Não dá, fala, não é para mim, tá tudo bem. Tá tudo vai ter gente que vai te valorizar em outro lugar. Não tem a síndrome do patinho feio de achar que lá é o lugar que senão você não vai ser mais valorizado. Tal. Então, eu acho que é um respeito àquilo que você acredita, que eu acreditei, sendo rebelde, fazendo do meu jeito e mostrando que esse jeito também dá certo. Não é um jeito ou o outro, é um jeito e outro. Que a gente tem que valorizar, e principalmente nos dias de hoje, a pessoa como ela é, sem a tal da máscara corporativa, né? Eu acho que é isso. E você falou, vaza e tá tudo bem. Eu adoro falar o e tá tudo bem. Porque às vezes a gente acha muito que, eu saí dessa empresa, não deu certo, então essa empresa é uma merda. Não. É uma merda pra você, não pros outros. Não, mas às vezes não é nem pra você, só naquele momento. Também. Uma coisa que eu falo muito, a empresa, pessoa jurídica não existe. No fim das contas é sempre pessoa física, porque as pessoas jurídicas são geridas por pessoas físicas, né? É mesa, parede, a pessoa jurídica. Exatamente, né? não existe pessoa jurídica. A figura não é a pessoa jurídica que te contrata ou que te demite, né? E a gente fala isso, a empresa nunca é, a empresa não existe. Então, às vezes a gente também tende a ser muito injusto com uma empresa,
por conta de um chefe. Às vezes de uma empresa que tem milhares de funcionários. Né? E você fala, poxa, às vezes é o setor, às vezes é aquele lugar, aquele ambiente, aquele momento. A empresa também se renova. A empresa também muda os próprios valores. A empresa também muda a missão, a visão, né? Então, tá tudo bem, gente. É só aquele momento, aquela situação. Ali não rolou, pode ser que no futuro role. Uma pergunta que eu ouço muito é assim, você se arrependeu de ter saído da Globo? Eu falei, não, gente, eu tentei uma outra coisa. Eu te fiz essa pergunta também. Exatamente, você me fez essa pergunta. Não, porque naquele momento eu achei que era melhor ir pra CNN, assim como eu já tinha saído da Globo para ir pro SBT, depois saí do SBT para voltar pra Globo, porque são momentos e tá tudo bem. O problema é que no meio desse processo sempre há muita imaturidade. Ou do seu chefe que não queria que você saísse, ou de você porque ficou putinho ali, bravinho com a empresa, porque às vezes, a pessoa do RH, aquela hora não foi legal com você, porque também não estava num bom dia. Então, cara, tá tudo bem, gente. Calma, e também não vamos ser tão radical, né, Ciane? Porque como eu já falei, quero frisar, é assim, você tem que pesar, e é quase um cálculo matemático, colocar num papel dizendo assim, tudo que eu gosto da empresa e tudo que está me afetando. Se o que está afetando é maior do que o que você gosta, puxa, repensa. Mas, olha, porque senão você fica vítima, né? E a empresa não me entende. Não. Isso fica chato, você também está contribuindo de alguma forma para a empresa não... Talvez você esteja mostrando o resultado, que aquilo que você quer fazer também dá certo. Exatamente. Então, eu acho que é sempre via de mão dupla e sempre... Eu odeio mimimi. Odeio mimimi. Palestrinha. Porque todo mundo tem culpa, é vítima e é culpado de uma situação. É vítima e culpado. Todo mundo quer ver uma coisa, né? Sem dar a resposta aqui super grande, porque a questão de a pressão do trabalho, hoje eu sou pressionado, um monte de gente com problema de saúde mental tal. Na PJ, o que a gente faz, né? Dentro da empresa? Se eu não lançar o produto agora, o concorrente lançou, ciclos de lançamento de produto que demoravam uns 5, 10 anos, dependendo do setor. 5 meses. Agora é em 5 meses, então se eu não lançar, eu perco o mercado, e aí o chefe pressiona, não sei o quê. Só que quem entra no supermercado e quer o produto na hora que ele quer, na cor que ele quer, no sabor que ele quer, orgânico, enfim, não importa. O iPhone em 10 dias lançado, não. Né? Eu sempre quero o último modelo. Então, eu sou vítima. Então, eu exijo que a empresa lance o produto rápido, só que, ao mesmo tempo, eu receba a consequência disso na vida profissional. Então, eu retroalimento esse sistema. Eu chamei isso da pandemia silenciosa, né? Porque eu faço a pressão enquanto consumidor e, ao mesmo tempo, eu sou pressionado como profissional, né? É aquela coisa, né? Eu consumo fast fashion, eu quero pagar R$10 numa camiseta, mas eu não quero que ninguém seja explorado. Não, né? claro. Você fala, calma lá, né? Pois é, consciência, né? Chama bom senso isso, né? Bom senso. É o que falta demais. O que você recomenda para quem entende tudo isso, está muito claro, só que tem boleto para pagar? O aluguel chega no fim do mês. Precisa fazer faculdade, precisa pagar as contas, mas ainda não consegue pedir demissão da empresa que tá sendo abusiva. Cara, como é que faz segura isso? um pouco. Se está sendo abusiva moralmente em cima dos teus valores, isso é pula fora, puxa o carro. Como eu falava lá na minha época, puxa o carro. Como fala isso hoje? É isso, a gente entende. Entendeu, né? Abelhona. Aqui eu não sou tão mais novo também, né, Sofia? Eu já sou um homem de meia idade já. Sim. Já tô pra comprar um conversível velho, sabe? Tô indo pra balada já de sapatênis e pullover assim, em cima do ombro, assim. Bicha. Usando camisa polo. Eu tô louca pra saber quantas cantadas você recebe por dia nas tuas redes sociais. Louca pra saber. Eu sou extremamente não precisa responder. Eu sou extremamente profissional, sou homem de família. Eu sei que você é, mas os outros tentarem a cantadinha com um cara bonito como você, simpático, autêntico, né? Carismático. Bom, voltando aqui para o assunto sério. Só falando sem tempo, nervoso pra caramba, estressado, enfim, vamos que vamos. Mas eu acho que se você, né, tem hora que a grana tem que ser o primeiro colocado, tudo bem. Acorda todo dia, olha para o espelho e diz assim, estou indo trabalhar por causa da grana. Porque naquele momento, aceita e faz vista grossa para as outras coisas. Não
para valores e ética, né? Agora, vai chegar no momento que você vai dizer assim, mas eu preciso mesmo de um boleto desse valor? Eu preciso mesmo ter o tênis que todo mundo está usando agora? O que significa? Eu estou me martirizando, eu estou sofrendo porque eu quero agora. Tem as necessidades básicas, comida, aluguel, faculdade, se é jovem e tal. Então, olha para isso e faz escolhas, porque ninguém vai ter tudo. Ninguém. Eu, como empresária, sou super realizada. Odeio ler balanço. Odeio falar em orçamento. Eu não cumpro orçamento. Não cumpro. Mas faz parte do meu papel. Faz parte do meu papel. Então, eu sou realizada sem... todo mundo fala, né? Quero ser feliz. Quem é feliz o tempo inteiro? Não existe. E tudo passa, né? Você sabe o que eu peço? Eu peço paz. Porque felicidade é um momento. A gente tá feliz aqui agora conversando, tá? Mas daqui a pouco eu posso ir fazer uma coisa que eu não gosto. Ou, sei lá, à noite vai ter uma coisa que não vai ser legal. E felicidade são momentos, né? São momentos. Agora, se você tiver paz, que é isso que eu busco muito mais, que não consigo ter 100% ainda também. Nem eu. Tem muita coisa que te tira a paz e isso é um erro nosso. Deixar que tirem a nossa paz é um erro nosso, né? Isso é uma coisa que eu sempre tento entender e falar pra mim mesmo. Mas você toca num ponto que eu faço hoje terapia já faz quase 10 anos já. 8 anos que eu faço, na verdade. E de todo o dinheiro que eu já gastei em terapia, porque não é barato, né? A gente sabe que nem é um todo mundo pode investimento, fazer. não é dinheiro De todo o gasto. dinheiro que eu já investi fazendo terapia, eu acho que o que mais foi legal foi entender de verdade, porque é um conceito que a gente fala muito, mas a gente não entende, que é o aceita que dói menos. Isso, pra mim, de todos os anos que eu fiz terapia, é o que mais hoje faz sentido. Que se as pessoas elas realmente entendessem, absorvessem o conceito de aceita que dói menos, aí vem essa história de acordar de manhã, olhar no espelho e falar assim, eu estou indo pelo dinheiro neste momento, mas... Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas eu tenho um limite... barulho de câmera, a Sofia olhou estranho assim, barulho de câmera. Mas a gente precisa aceitar que nesse momento é assim, e se você aceitar vai te doer menos, e você vai fazer isso pela grana, porque nesse momento você precisa pagar o boleto. Mas depois você vai buscar uma coisa melhor e não sei o que, não sei o que lá. Tô trabalhando nessa empresa, é maravilhoso, mas tem uns 10% aqui que me incomoda, que é um chefe muito chato. Aceita que ele é assim. Se você aceitar, todo o resto vai ser mais fácil. Né? Então aceita que dói menos. O quanto a gente precisa aceitar para doer menos e o quanto a gente precisa negar, de dizer assim, tudo bem, você falou da questão dos valores, mas eu acho que a medida disso ela é muito delicada em vários momentos, né? Muito. Porque existem coisas que são muito caras aos seus valores pessoais mesmo, de fato, como ser humano, de tipo, poxa, eu não vou enganar ninguém, eu não vou me associar a um produto que é um produto que prejudica pessoas e tal. E tem aquela coisa que, poxa, eu não concordo com essa lógica de mercado, mas às vezes é só uma lógica de mercado. Com certeza, e temporária. Então, de apertar uma margem, ou de fazer as pessoas trabalharem mais. Como é que a gente realmente entende o que é aceitável e até que ponto aquilo no mercado de trabalho está te incomodando e está te fazendo muito mal? Porque toda relação abusiva, Sofia, você sabe disso? Com certeza. Ela muitas vezes não parece abusiva quando está dentro dela, né? Não parece abusiva e, de novo, né? Estamos falando o que aqui? Autoconhecimento, porque você precisa saber o que de verdade é um abuso para você. E até entender que alguém só abusa de você se você deixa ser abusado. Só que se você não consegue nem ter a percepção disso, né? Ou, de novo, se colocar no papel de vítima, falou assim comigo, né? Eu, por exemplo, falando em discriminação, eu já sofri um monte de discriminação. Imagina, empreendedora com 26 anos, mulher num mundo que era só de homens de cabelo branco. Uma vez entrei na sala de um presidente, ele virou para mim, me deu a mão, olhou assim, estranhando, falou, nós vamos esperar o seu chefe chegar para começar a reunião? Jura? Eu abri o maior sorriso e disse para ele assim, desculpa te frustrar, chefe, sou eu, mas eu tenho certeza que você não vai me avaliar por eu ser jovem ou ser mulher. Tenho certeza que você vai me avaliar pela minha competência. Nossa, ele não deve ter então, onde colocar a cara. Por que eu estou comentando isso? Porque você também faz o teu espaço quando você se valoriza. Bom, ele se tornou um grande cliente, um grande amigo, e um dia ele falou assim para mim, aquele dia você fez com que eu não dormisse. Olha, porque eu não percebia, e eu tenho 3 filhas.
E aí... Porque ele também estava repetindo um padrão. Estava repetindo um padrão, né? E aquilo que a gente chama de um viés inconsciente, né? Porque acostumou tanto com aquilo. Mas também não adianta chegar com o pé na porta, me ofendeu, me discriminou. Não, eu tenho uma técnica minha que é o poder do sorriso. O poder do sorriso, você pode mandar o cara a merda com tanta elegância, pode falar palavrão, né? Pode, por favor. Com tanta elegância que você está ajudando, porque você não pode partir de um pressuposto que a pessoa está fazendo aquilo para te sacanear. Claro que tem gente sacana no mundo, claro que tem. Mas às vezes a pessoa está sofrendo alguma coisa séria na família dela, algum problema, e ela está mais agressiva, ou ela perde a estribeira na hora que ela vai falar e não sei o quê. Então, é assim, como é que eu também consigo perceber e com o poder do sorriso chegar a falar, chefe, putz, olha, isso que você está fazendo assim, 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 pegou em mim. Deixa eu te contar. Talvez vai ser mais claro para nós dois, você vai tirar uma melhor produtividade minha se, né, sugere e também dá a chance para a pessoa dizer assim, estou sentindo você mais estressado, você precisa de ajuda? Eu posso colaborar para você não estar tão estressado? Né? De novo, é olhar para mim e olhar para o outro. Sim. E está tudo bem do que ficar batendo, me discriminou, ai, me olhou assim, ai, não sei o quê. Pô, eu posso contar aqui um monte de situações que eu vivi parecidas a essa, mas eu parto do pressuposto que todo mundo é do bem, que ninguém quer ferir o outro, mesmo sabendo que tem pessoas sacanas de verdade. E aí você tem que ter essa percepção e falar, vale a pena para mim ou não vale a pena para mim. Né? Isso é muito pessoal, né? É muito pessoal. Mas não faz mimimi, não fica falando no corredor. As pessoas não falam valoriza, no né? corredor, na hora do cafezinho, mas para quem tem que falar, não fala. E fica só se queixando, só se queixando. Aí vai ter a gastrite de novo, porque não foi clara, não foi fiel a si própria e de verdade, né? Eu preciso saber quais são as coisas que eu priorizo, porque ninguém vai ter tudo. Ninguém vai ter tudo e ninguém vai ficar o tempo inteiro. Uma vez uma professora, uma diretora da GV falou uma coisa que a gente estava com mais de 100 jovens num evento e ela falou assim, o que vocês mais querem é equilíbrio. Então eu tenho que dizer para vocês que vocês só vão ter equilíbrio no dia que vocês morrerem. Porque a gente tem momentos de equilíbrio. Você não está equilibrado o tempo inteiro, como você não tem paz o tempo inteiro, como você não é feliz o tempo inteiro. Mas está tudo bem. Uhum. O que tem que ter não pode ser 40 infeliz, né, 60, 50, 50. Bom, tem que estar mais no saldo positivo. Tem que ser superavitário, né? Superavitário, é isso aí. Isso é uma coisa que a Mari me ensinou assim, bastante também. Ela sempre me falou um pouco desse conceito de... Isso eu sou muito grato a ela. Esse conceito de que todo mundo enfrenta uma batalha pessoal que o outro não está vendo, né? O outro não está vendo. Então, nem sempre a gente consegue ter a simpatia toda vez, mas sempre que a gente puder ter é bom, né? Sofia, Companhia de Talentos. Uhum. O que virou? E, óbvio, de um jeito muito resumido, né? Que é uma história muito rica. 35 anos. Como é que foi olhar, se ver como uma grande empresária e ir montando esse império todo? Porque eu tô no começo dessa jornada e eu sei o quão difícil é, né? A gente almoçou antes dessa gravação aqui, a gente estava falando sobre isso, sobre as dificuldades de estabelecer os fluxos. Poxa, você precisa abrir uma área específica, como é que você vai trabalhar com comissionamentos, de onde você tira essa tabela, o que você faz aqui, o que você faz ali, quais são as melhores práticas para isso, para aquilo, a importância de conversar com quem entende ou trazer alguém para o time, mas quanto você paga, estou pagando a mais, eu fico às vezes meio maluco, assim, com medo de tomar as decisões erradas, né? E em última instância, no meu caso, que sou CEO, sócio majoritário, eu tenho medo de tomar uma decisão que pode colocar tudo a perder e é uma paranoia muito grande. E afetar assim. Outras pessoas E afetar também. Outras pessoas, que afinal de contas tem muita gente hoje que depende da Ubu. Como é que foi essa jornada para você? Quais foram os pontos mais difíceis para você? O que tudo isso te ensinou? Tá bom. O que foi mais importante para mim? A humildade de saber que eu não sei tudo. Então, por exemplo, eu vi meu pai minha vida inteira levando calote de contador, de sócio, perdendo tudo que tinha, super boa vontade, sempre comerciante. Tá. Teve posto de gasolina, açougue, hotel.
E aí eu tinha pânico de contador. Então eu ia no contador, né? Me indicaram um contador, eu ia lá com meu caderninho. Como paga ISS? Por que eu tenho que pagar ISS? Como eu pago PIS, COFINS, não sei o que. Para não ter contador. Não, tinha que ter, era obrigatório, Sim, obrigatório, assinar balanço e né? tal. Tinha que ter, mas eu queria ter a certeza. Que não estava sendo enganado. Até hoje, em 35 anos, um contador nunca pagou uma conta minha, porque eu sei que existe autenticidade negativa. Né, que tem, óbvio, eu adoro meu contador hoje, está com a gente há anos, mas eu não baixo a guarda. Então, e aí ele me falava, sabe o que eu fazia? Eu ia para a Secretaria de Finanças do Estado, chamava um fiscal e dizia, desculpa, você pode me dizer se isso aqui está certo? Todo Porque eu quero mês? fazer... Não, todo mês não. Ah, bom, eu queria saber o conceito. Porque eu sei se SS é 5%, eu calculo 5%. Eu já tenho certeza. Mas eu queria ter certeza que eu estava com os percentuais certos, que aquilo eu tinha que pagar, se não faltava nenhum tributo, porque eu morria de medo de tributo. Graças a Deus, eu nunca tive uma multa para pagar para o governo e uma coisa também inédita, eu nunca tive uma reclamação trabalhista. Ô, louco! Em 35 anos, com milhares de pessoas tendo passado lá. Por quê? Porque o que eu combino, eu cumpro. E não é o combinar no contrato de trabalho, é o combinar aqui com você. Eu vou dizer aquilo que eu estava contando, o que eu espero, o que eu espero de você, os fortes e fracos da empresa, mas voltando à tua pergunta, é assim, eu tinha humildade de aprender, então eu perguntava muito. Eu perguntava para os diretores de recursos humanos, muito se, olha, putz, estava pensando em fazer desse jeito, faz sentido, não faz sentido? Então, esse foi o primeiro momento. Insegurança, assim, é sinônimo de empreendedorismo. Eu tenho uma máxima assim, você não sabe viver com uma montanha russa dentro do estômago, não empreende. Não empreenda, né? Porque é insegurança o tempo inteiro. Uma hora você tem cliente e não tem um produto para entregar, outra hora você tem um produto e ninguém compra, outra hora o investimento que você tem que fazer é maior do que o teu bolso. Então, eu sempre fui uma pessoa muito moderada no sentido, eu só compro a coisa à vista, eu não consigo fazer dívida, eu não consigo pegar dinheiro emprestado no banco. Então, putz, tá bom, qual é o tamanho do passo que eu posso dar? Então, isso para mim sempre foi muito importante. Sim. E, às vezes, fechar os olhos e se jogar de cima do penhasco. Se jogar. E Sim. fecha os olhos e vai. Mas se você tiver, né? Se tiver a qualidade, a obstinação de fazer o melhor, putz, gente, existe energia cósmica além do que a gente consegue entender nessa vida. Então, eu tenho uma fé que sempre me fez, e a minha maior competição é comigo mesma, Ciane. Eu não olho concorrência. Olha, onde eu posso ser melhor sempre. Sim. A minha equipe fala assim para mim, Sofia, não dá. Você põe uma meta, a gente nada para chegar lá na ilha. Quando a gente tá pondo a mão na ilha, a ilha muda de lugar. Vai para frente. Eu falei, mas gente, se a gente chegar na ilha, sabe o que vai acontecer? A gente vai se achar foda. A gente vai se achar o máximo, que chegamos no Olimpo. É o primeiro dia da nossa morte. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro... nadando. Sendo melhor, Sim. Sendo melhor. Claro, cumpre a meta, paga bônus, é óbvio. Põe a mão na ilha, ganha um coquinho. Mas assim, renovar a metodologia, tá sempre pensando, né, em que eu posso fazer diferente, é fundamental. Então, isso foi, assim, todo o lado bom. Agora, tem hora que você faz merda, que você mete os pés pelas mãos, que você tem que pedir desculpas, que você, né, assim... E tudo bem. E tá tudo bem. E agora, para mim, é assim... A gente estava falando de estresse ou de, às vezes, ter uma coisa abusiva. Pois, às vezes, eu dou um zoai, né, que eu estou nervosa com alguma coisa e tal. E, primeiro, toda a minha equipe chega e fala, você pisou na bola com tal pessoa. As coisas engraçadas. Porque a gente tem que contar a vida real como ela é. Exato. Um dia, eu precisava ligar num ramal de uma determinada área lá do escritório, eu no escritório. Eu ligava, a pessoa atendia e desligava. Eu liguei de novo, falei pelo ramal. Alô, alô. A pessoa desligava. A terceira, alô, alô, me atende, fala comigo. Pum.
Gente, eu fiquei tão transtornada, Felipe. Eu subi em cima da mesa com o corpo e comecei a gritar o escritório, 200 pessoas, espaço aberto. Eu subi em cima da mesa, ajoelhei e falei, quem é o cretino que não está atendendo? O ramal que desliga na minha cara, assim, gritando, gesticulando. Eu estava transtornada. Aí fui almoçar. Quando eu voltei do almoço, encontrei com uma funcionária lá embaixo, eu olhei para ela e falei assim, alguém escutou o que eu fiz? Ela falou, todo mundo. A empresa inteira. Todo mundo. Eu falei, fiz merda, né? Ela falou, fez. Eu subi no escritório. E ela me falou, e você não sabe, o cara que estava te atendendo, é o primeiro dia dele de emprego, e como o trabalho dele era ligar para as pessoas, e ele era tão humilde que ele não sabia que telefone também tocava para atender. Coitado, então, bom, eu cheguei no escritório, subi, esperei todo mundo voltar do almoço, cheguei na mesa dele e falei, levanta. E não, desculpa. Coitado, achou que ia ser falei, demitido. levanta, imagina a dona da empresa. Levanta, eu falava para ele, por favor, levanta. Ele levantou desesperado. Eu falei, eu quero te pedir desculpas. Eu errei com você. Você não me atendeu, mas eu errei com você. Você estava errado, mas eu errei. Eu errei com você, cara. Me perdoe. Eu hoje aprendi mais uma. E eu fiz questão. E todo mundo me perdoe por ter atrapalhado o trabalho de vocês por causa disso. Porque, de novo, né? É aquele teu momento. Putz, eu estava passando um momento super difícil, me separando. Tava uma merda a minha vida, né? Mas está tudo bem. Então, saiba, acredita no outro, saiba pedir desculpa, seja humilde, não importa que você é dona da empresa, você não é melhor do que ninguém, porque se aquela pessoa não estiver fazendo o trabalho dela bem feito, a tua empresa não vai para frente. Sim. É colaborativo e confia nas pessoas que trabalham com você e traz pessoas complementares, não traz pessoas iguais a você, porque senão vai fugir tartaruga para todo lado. E isso tem muito a ver com cultura também, né? Quando a dona da empresa vai lá e pede desculpa e mostra pra todo mundo que assume que errou e tal. Perfeito. Cultura, né? E aí todo mundo vai olhar e fala assim, agora eu entendi a empresa que eu tô trabalhando. Então, tudo bem, é uma empresa onde eu posso fazer uma merda. Onde eu posso errar, eu preciso aprender com e tá isso, tudo bem. Eu preciso crescer com isso. E ter humildade de assumir. Isso também é autoconhecimento, é humildade de dizer, eu preciso das pessoas, as pessoas estão aqui ganhando a grana dela honestamente. Eu preciso cumprir do meu lado para que a pessoa cumpra a parte dela comigo. E você tira o pior das pessoas quando você tenta impor coisas top-down e não deixa a pessoa falar, dar uma sugestão, fazer, né? Então, mas é o tipo de arrogância que é muito burra para quem empreende, né? É muito burra. E aí, de novo, né? O menino, depois, quando saiu do escritório, anos depois, não abriu uma reclamação por assédio moral ainda. Mas está tudo bem, somos todos seres humanos com acertos e erros. Eu acho que é isso. A vida é mais simples do que o que a gente faz dela. Puta, mas a gente complica demais, né, cara? Complica como a gente demais. complica? Puta merda. Complica. E você, como empresário, também, uma outra coisa assim. Eu tive 4 grandes empresas, óbvio, em momentos diferentes da empresa, que eu simplesmente cheguei e falei, não trabalho mais para vocês. Clientes. E assim, clientes que representavam 30% do meu faturamento, 20% do meu faturamento, empresas adoradas, assim, ícones cheirosas de mercado e tal. Eu dizia, a forma com que você não está tratando com transparência o processo seletivo, os candidatos, eu estou mexendo com a vida deles. Então, eu não vou fazer isso que você quer. E aí uma falou, você pode derrubar um, você pode derrubar todos, mas você não vai derrubar o RH inteiro da empresa. Eu falei, mas eu não quero derrubar ninguém, criatura. Eu simplesmente, se é isso que vocês pensam, não sou eu a pessoa certa. E aí eu falei para ela, olha, com todo respeito a faxineiras de shopping center, eu falei assim, prefiro ser faxineira de shopping center do que trabalhar para você e fazer uma coisa que eu não acredito. Morrendo de medo, no fundo, de perder o escritório, né? Mas, assim, também as 4 voltaram a ser minha cliente em outro momento, com outra gestão. E eu disse, aconteceu isso aqui atrás. Você tem certeza? Porque se você quiser repetir o modelo, não é comigo, e está tudo bem. Sim. Mas eu acho que... E aí a tua equipe também percebe isso. Uma dessas grandes empresas era
eu tinha falado para a consultora que eu tinha contratado um tempo antes, né? Eu disse, ó, aqui é assim, se desrespeitar vocês, eu vou lutar por vocês, e não sei o que. Ela falou, história para boi dormir de contratação, né? Que acho que é tudo maravilhoso e tal. E ela estava atendendo essa empresa. Enfim, a hora que a empresa me ligou e falou, né? Eu falei, acabou, o contrato está cancelado, véspera de ano novo. O contrato está cancelado, vocês não são sérios e não sei o quê. E comecei a gritar com a empresa. Ela chegou para o meu lado, era festa de Natal, todas as famílias, os funcionários lá. Nossa. E eu com o cliente assim. Aí quando eu desliguei o telefone, ela olhou para mim com o olho arregalado e disse, desculpa. Eu falei, mas desculpa, porque o trabalho está ótimo, você não fez nada. Ela falou, quando você disse na entrevista que você brigava por nossa causa, eu achei que... que era balela. Que era balela, né? Então, assim, de novo, coerência com aquilo que você quer de cultura, porque também está tudo bem se você, enquanto empresário, quer colocar o dinheiro em primeiro lugar, mas traz pessoas para o teu time que também querem colocar o dinheiro em primeiro lugar. Estejam alinhados. Né? Estejam alinhados, é isso aí. Então, ser empreendedor é empreender todo dia e é se desafiar a ser melhor todos os dias para que os outros te sigam. E cumpre aquilo que você fala. Cumpre aquilo, senão é fake. Para a gente encerrar, Sofia, se você pudesse fazer agora um tweet curtinho e que você tivesse certeza que ia viralizar, o que você escreveria nesse tweet? Acredite no teu sonho e vai, fecha os olhos e vai. Porque se você não acreditar em você mesmo, ninguém acredita. Seja você funcionário, empresário, o que for, acredite no teu talento e vai, tenha fé. Não desiste. Saiu muito mais que 140 palavras, mas no final eu falei a mesma coisa falei a mesma coisa de forma diferente. Se a gente não acreditar na gente, ninguém acredita. Isso não tem nada a ver com insegurança, com autoestima elevada. Eu não tenho autoestima elevada, eu sou super insegura, mas se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar. Obrigado. Obrigada a você, amei, é uma delícia poder ter a honra de ser entrevistada por você. De novo, né? Como se você nunca tivesse sido, né? Mas oficialmente... Não, você me entrevistou na Globo, lá quando você era repórter, mas agora é o PH. Agora é diferente, né? Agora é bate-papo mesmo, né? Obrigado mesmo. Você sabe quanto eu te amo como pessoa, como empresária, quanto eu te admiro. Eu acho você muito foda. Por tudo que você já fez profissionalmente e pessoalmente há menos tempo, né? Que a gente se aproximou muito. E por isso que queria muito bater esse papo contigo, porque eu acho que você é uma pessoa que, cara, tem muito a ensinar e inspirar outras pessoas nesse nosso mercado que é tão difícil. Assim, Com certeza. Posso deixar um recado para quem vai nos ouvir, nos assistir? É assim, ó. A primeira coisa, tudo isso que a gente falou é simplesmente aquilo que eu acredito. A gente está falando do nosso ponto de vista. Por favor, faz análise crítica quando você estiver nos assistindo para dizer assim, eu concordo com eles, eu não concordo com eles, por isso. Não consome dizendo, essa é a verdade absoluta. Analisa, critica, mas principalmente, obrigada, eu espero que esse conteúdo tenha, de alguma forma, te inspirado, ou ter trazido algum insight para você, para a gente poder ser melhor todos os dias. É isso. Obrigado, Sofia. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Valeu. Beijo para você. Até o próximo episódio aqui do PH Cast. Tomara que vocês tenham curtido. Bora se comunicar, bora empreender e bora ser pessoas melhores. Porque no fim das contas é isso que vale a pena, né? Isso aí. E obrigada a essa time aqui dos bastidores que estão... Esse povo lindo aqui maravilhoso. Vão fazer isso ficar maravilhoso. É isso. Valeu, gente. Beijo. Tchau. Beijo.